Estamos aqui hoje no segundo Fórum Nacional de Corretivos de Solo, em Piracicaba, com o professor Pedro Henrique, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a palestra que ele vai realizar aqui hoje. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, nesse segundo Fórum Nacional sobre Corretivos de Solo, para poder fazer uma apresentação sobre qualidade na aplicação de corretivos no solo. Eu sou o professor Pedro Henrique de Cerqueira Luz, sou professor da USP, de Ciências Agrárias da FZE-USP, campus de Pirassununga, e sou também vice-coordenador do GAC, que é um dos responsáveis pela organização desse evento, juntamente com a Abracal. Queria entender um pouquinho assim, qual que é a importância de de ter um evento como esse, né, para os produtores entender um pouquinho aí sobre os corretivos de solo. Tá, não, legal. Eu acho que é uma questão bacana. A gente ficou contente, dos corretivos, principalmente as questões do calcário, voltar à tona dentro do cenário do agronegócio brasileiro, né? Eu acho que é muito pertinente, porque fazia um bom tempo que a gente não via eventos abordando este tema, né? Então, realmente é um prazer. A gente que milita tanto na universidade, como também nós militamos na consultoria, junto com os produtores, principalmente no setor do sucro energético, de cana-de-açúcar, e também eu arrisco no meu sítio lá na produção de cana. Então, por que eu estou comentando isso? Porque a gente tem uma visão integrada do uso dos corretivos, sobre os aspectos técnicos, operacionais, econômico e ambiental. E no evento eu vou focar basicamente os aspectos voltados à qualidade, que seria dentro do eixo operacional, né? Então aí nós vamos falar principalmente da importância de você ter uma boa qualidade e uniformidade de aplicação, vamos comentar alguns aspectos sobre equipamentos, sobre os produtos a serem utilizados, sobre os fatores climáticos envolvidos, né? Ou seja, nós vamos tentar abordar e discutir com o público presente os fatores fundamentais que estão envolvidos na qualidade de aplicação, além de apresentar resultados de testes e avaliações que nós temos feito ao longo dos anos. Por que a qualidade na aplicação de corretivos ela é determinante para a eficiência agrícola? A qualidade na aplicação ela é determinante, uma vez que as práticas corretivas, quer seja corretivo de acidez como é o calcário, quer seja condicionador de superfície como é o gesso, quer seja a fosfatagem na aplicação e melhoria do fósforo nas áreas agrícolas. Por que ela é importante? Porque o objetivo do produtor é corrigir uniformemente as suas áreas agrícolas. Então, na aplicação, nós não podemos ter doses ou desuniformidade. Por quê? Porque vai corrigir o solo de forma desuniforme, e quando você cultivar a lavoura, essa lavoura, como diz no popular da tarde, vai ficar desuniforme, vai ficar ou faceada, ou voo de pica-pau, como o pessoal comenta, né? E como nós queremos lavouras homogêneas, as aplicações têm que ser uniformes. Então, a gente falando dessa uniformidade, né? Então, qual que é o impacto de uma aplicação, por exemplo, mal realizada no manejo do solo? O impacto é que você poderá ter diferentes zonas de correção no solo. Então, onde caiu mais, vai corrigir mais, onde caiu menos, pode ficar subdoses e faltar aqueles nutrientes, ou a correção não ser bem adequada, e com isso comprometer o desenvolvimento das plantas. E isso pode levar, como eu comentei, a lavouras que não sejam uniformes, né? Porque um lugar caiu mais, outro caiu menos, né? Então, seria dentro desses aspectos. Porque a tecnologia da aplicação vai afetar posteriormente as condições de reação que vão interferir na fertilidade do solo e que, por sua vez, afeta a produtividade das culturas. E agora falando em técnica, quais são as principais assim para garantir a qualidade nessa aplicação? Tá. Então, para garantir a qualidade da aplicação, primeiro nós temos que pensar, quais são os modos de aplicação a qual o técnico ou o produtor vai utilizar. Então, de modo genérico, nós temos modos de aplicação a lanço em área total, nós temos os modos em faixa e nós temos os modos em linha. Por quê? Porque depende da estratégia de correção que o produtor colocou. Então, se é cereais, implantação de novas áreas, etc., nós vamos trabalhar com a lança de área total.
Se for pomares, se for florestas, etc., implantadas, bom, em muitos casos se trabalha em faixa, na posição da copa das plantas. E, eventualmente, em casos muito especiais, às vezes se trabalha em linha, como é o caso em algumas usinas de açúcar, a gente encontra o pessoal, às vezes, aplicando corretivo em linha de soqueira de cana-de-açúcar. Então, dependendo dos modos de aplicação, é que você vai selecionar os equipamentos, ajustar as dosagens e verificar se a aplicação está uniforme. E depois disso, na questão do equipamento, assim, como que essas máquinas e o equipamento, ela pode influenciar? É positivo ou negativamente, né, na qualidade da aplicação? Muito bem. Esse é um fator para nós muito importante, que é lógico, quem vai efetivamente realizar a aplicação é o equipamento, né? É o distribuidor ou também chamado de aplicadores, né? Então, nós temos no mercado vários tipos de implementos e que são classificados de diversas maneiras. Então, eu destacaria duas que são principais para nós, que seria o mecanismo dosador, que é aquele responsável pela vazão ou pelo fluxo do produto do depósito para o distribuidor. E também destacaria o mecanismo distribuidor, que é aquele que vai executar aqueles modos de aplicação que o produtor quer. Se é a lança em área total, se ele vai utilizar distribuidor centrífugo com 2 discos, com 1 disco, distribuidor pendular, lançamento mecânico, ou se ele vai trabalhar com faixa, ou se ele vai trabalhar com linha. Então, dependendo do objetivo dele, é um equipamento que vai se adequar. E o produtor tem que estar atento aos mecanismos dosadores, porque nós temos um mecanismo dosador gravimétrico e volumétrico. Então, os volumétricos, eles dispõem de dispositivos mecânicos que regulam esse fluxo, de forma tal, a tendência é se manter constante. Já os dosadores gravimétricos, eles variam o fluxo em função da altura de carga do depósito do distribuidor, tá? E hoje também, a nossa agricultura avançou muito, nós temos os dispositivos que trabalham em taxa variável, em função dos mapas de fertilidade do solo, né. E esses equipamentos, eles têm a capacidade de autorregulagem em função da demanda ou da necessidade do corretivo segundo o mapa de aplicação, né. E eles vão regulando dentro das áreas agrícolas, né. Muitos têm os monitores e os computadores de bordo, que nos dão todas as informações relacionadas à aplicação. Assim como nós temos equipamentos mais simples, que também têm condição de funcionar bem, e o produtor tem que estar atento para isso, que vai viabilizar a aplicação desses corretivos no campo. E outro ponto importantíssimo de equipamentos chama-se manutenção. É comum eu ir nas propriedades, nas usinas, chego lá, até a gente brinca com os produtores, chego lá, o equipamento está embaixo do pé de manga. Então, e com o resto de produto dentro. Tomou chuva e vira aquela coisa. Então, os equipamentos têm que ter manutenção em dia, né, dos discos, das aletas, das esteiras, tem que estar tudo em ordem no equipamento para que ele maximize o seu desempenho, né. Então o equipamento ele influencia positivamente, mas com a ajuda do produtor que precisa dar essa manutenção. Sim, positivo. O produtor tem que estar atento, tem que estar com o equipamento sempre em ordem, porque se o equipamento não estiver em ordem, é lógico, ele não vai conseguir atingir o objetivo que a gente quer das distribuições uniformes. Tá. E agora eu também queria entender um pouquinho de quais são os principais métodos para avaliar a qualidade de aplicação. Como eles podem, os produtores, assim, podem entender um pouco desses principais métodos? Positivo. Quando você vai trabalhar na linha dos corretivos, né, via de regra você vai seguir uma recomendação. Então o técnico, o agrônomo, o produtor, alguém faz essa recomendação e o produtor tem que seguir aquilo ali. Então ele vai observar primeiramente a taxa de aplicação ou dosagem, geralmente unidade de massa por unidade de área, toneladas por hectare, quilos por hectare, e em função disso ele vai trabalhar os aplicadores para atingir aquela taxa de aplicação esperada. Se a aplicação for a lanço em área total e tiver lançamento da partícula, ele tem que verificar o que nós chamamos de perfil transversal, que é a distribuição do produto, do corretivo,
perpendicular ao eixo de aplicação da máquina. Então a máquina está andando em um determinado sentido, é como que a aplicação fica perpendicularmente ao eixo de aplicação. E além disso, ele tem que verificar também como que está ao longo do eixo de aplicação, que é chamado perfil longitudinal. E para isso nós temos técnicas e metodologias para coletar esses produtos que caem, os corretivos, nos coletores, e posteriormente nós temos os métodos de avaliação, né? Com base nesses dados, a gente vai buscar os parâmetros que nos vão dar os indicadores da qualidade da aplicação. Então esse é um método que dá para o produtor avaliar. Dá para o produtor avaliar. Normalmente, o que a gente observa é que mais comum de tudo é eles avaliar somente a dosagem, quando faz a aplicação a lanço. Dificilmente o produtor vai coletar o perfil transversal. As empresas mais tecnificadas, ou as agropecuárias maiores, etc., com maior envergadura, áreas cultivadas, tendo um corpo técnico, aí tem possibilidade dele aplicar as metodologias, e que são metodologias adaptadas em normas americanas e europeias, que é da ASAE 341 ou da ISO 5690. E que você dispõe os coletores, ou popularmente chamado de bandejas, e passa os equipamentos, cai o produto nas bandejas, e depois a gente determina o peso de cada um, joga no computador, tem um programa que vai buscar quais seriam a largura de trabalho mais adequada, buscando homogeneidade através do coeficiente de variação, que se adequa para aquela condição do equipamento, do produto e das condições climáticas no momento da aplicação. Que indicadores devem ser monitorados para assegurar bons resultados no manejo? É mais ou menos isso, né? Isso, positivo. Nós temos que verificar parâmetros climáticos, notadamente o vento, direção e intensidade do vento. Nós podemos estar observando também temperatura, que em determinados tipos de produto interfere, e umidade do ar, tá? Então hoje nós temos aqueles sensores de campo portátil que você leva lá, tem anemômetro e mede o vento, e mede temperatura, umidade do ar. Além disso, nós vamos monitorar o peso que cai dos produtos nas bandejas, né, através de balanças. Tem que ter balança com uma certa sensibilidade de grama para você poder coletar. E a partir disso nós jogamos em software, tá? E nos softwares a gente determina as curvas de distribuição e qual é o melhor espaçamento em função da sobreposição entre as passadas que o agricultor ou o produtor deverá seguir.